Bom dia a todos os irmãos e as visitas que se encontram no nosso meio. Também àqueles que nos veem através das câmaras. Desejo a todos um bom sábado, que se sintam bem, que estejam bem de saúde. A mensagem que eu vos trago hoje é uma mensagem centrada na construção civil, mas transportando o tema para a construção espiritual. Vou-vos dar umas aulas de construção civil, mas é claro que não vou, mas já sabem onde eu quero chegar. Hoje é sábado, é dia de alegria, como o salmista, penso que foi David, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Um homem decide construir a sua casa. Ele faz o orçamento, ele vê que tem dinheiro suficiente, manda fazer o projeto. Depois do projeto aprovado, ele pega na sua retroescavadora, abre os alicerces bem fundo, retira toda a terra macia, toda a terra mexida e chega à rocha. Depois pega numa vassourinha, varre a terra que está em cima da rocha, marca o limite do seu edifício, pega no pneumático da sua máquina e abre as fundações na rocha. E a partir daí constrói a sua casa. Outro homem decide também fazer a sua casa, faz o orçamento, vê que tem dinheiro suficiente para construir a sua casa, escolhe o local, bem perto do outro, manda fazer a planta, o projeto. Depois do projeto aprovado, ele pega num sacho, numa pequena enxada, e cava o alicerce ao cimo da terra, ao cimo da areia. E daí constrói a sua casa. Vieram as tempestades de inverno, grandes chuvas caem sobre as montanhas, grandes águas como avalanches colidem contra aquelas casas, e qual dos irmãos acham que fica em pé? Não é difícil, pois não? Aquela que está construída sobre a rocha, aquela que tem um firme fundamento. Portanto, Jesus, em Mateus 7, 24 a 27, ele conta esta parábola por outras palavras. Ele fala de dois tipos de pessoas: os prudentes e os insensatos. Também podemos direcionar no sentido de construção espiritual, esta parábola centrada em Cristo construindo sobre a rocha. Nenhuma planta de construção ou de algum edifício mostra quanto eu devo afundar os alicerces. Não está cá o engenheiro Ricardo, mas temos aqui alguém que percebe de construção civil. Eu tenho que procurar o firme para construir a minha casa. Eu peço aos irmãos que leiam comigo uma passagem da Velha Aliança, do Velho Testamento, no livro de Isaías, no capítulo 28, verso 16. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê não será confundido. Quero levar também os irmãos agora a ler uma outra passagem, no Novo Testamento, na carta aos Efésios, na carta de Paulo, no capítulo 2, versículo 20. Efésios, capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Vou falar um pouco das construções antigas. Os edifícios antigos eram construídos à base de pedras. Pedras pequenas, pedras grandes, pedras que podiam pesar várias toneladas, umas retangulares, outras quadradas, outras triangulares, outras redondas e de outras formas. Umas colocadas na vertical, outras na horizontal, outras na diagonal. O que interessava era haver pedras suficientes para fazer uma construção, para a construção ficar concluída. E na base do edifício eram colocadas as pedras maiores. Mas nos cantos eram colocadas uma pedra especial. O nome dessa pedra era pedra de esquina ou pedra angular. Podia haver mais que uma pedra de esquina.
Se a casa fosse quadrada, existiriam 4 pedras de esquina, mas no interior também podiam existir outras. E essa pedra era a pedra mais resistente e a mais sólida que poderia existir. E essa pedra também servia de alinhamento. Ela servia também de promada para toda a construção, para que a construção não ficasse fora do alinhamento ou fora da promada. E a pedra angular era sempre a primeira a ser colocada. Nunca nenhuma antes era colocada sem ser esta. E ela era colocada para fortalecer os alicerces e dar seguimento a toda a construção. Ela tinha que suportar todo o peso do edifício. Eu pedi à Marta se não se importava de colocarem a imagem. Não é esta, era a primeira. Esta aqui. Nós temos ali, na parte de baixo, a pedra de esquina. Esta pedra tinha que ser sempre a mais sólida e a maior que existia. E ela servia de esquadro fiel à construção. E ela tinha que ser tão resistente, capaz de suportar toda a estrutura que vinha a seguir. Estas pedras eram escolhidas de uma forma particular. Elas não podiam ter corpos estranhos. Elas, se tivessem algumas cavidades, elas tinham que ser preenchidas para ficar um esquadro fiel. A escolha de uma pedra, dessas pedras facilitava a construção, conforme esta planta que nós vemos. Uma pedra fora de esquadria resultaria numa construção errada, pois ela recebe todo o peso da construção. Naquela época não existiam ferramentas como os técnicos de construção civil ou os pedreiros usam hoje. Não tinham essas ferramentas. Portanto, eles tinham que usar esta pedra como esquadro, como alinhamento, como esquadria, seja como for, ela tinha que ser uma pedra especial. Eu, às vezes, quando tenho alguma dificuldade no meu trabalho, para tirar um alinhamento preciso ou uma promada precisa, eu chamo o topógrafo. E ele vem, através da sua máquina e através de satélite, ele não falha 1 milímetro. Da mesma forma, eu na igreja, através da minha oração e do estudo da palavra, eu posso ter um alinhamento correto. Eu quero fazer uma pequena demonstração, se não se importam, vai demorar alguns 2 minutos, mas penso que é benéfico, porque não sei se lembram, há uns tempos o Paulo fez aqui um culto e utilizou um berlinde. Andou à procura dele no bolso, mas encontrou. E esse berlinde tinha um significado. Ele queria dizer que as nossas preocupações são aquele berlinde. E se eu colocar esse berlinde à frente dos olhos, as minhas preocupações são enormes. Mas se eu o colocar no chão e lhe der um pontapé, passo o termo, essas preocupações vão-se embora. E com a ajuda de Deus tudo é resolvido. E eu trouxe este exemplo, podem se esquecer de todas as minhas palavras. E de certeza, porém, eu também me esqueço das vossas. Mas isto vai ficar por muito tempo. Estas pedras podem ser consideradas cada um de nós. Não estou a dizer que estas pedras, ou cada um de vocês, ou eu, somos calhau, não é isso que eu estou a dizer. Mas eu estou a dizer, cada uma destas pedras não pensam.
Estas pedras são inanimadas. Elas nada pensam. Estão aqui porque alguém as trouxe. Se vocês repararam, elas não mexem. Falta uma coisa, a prata. Tens ali? Estas pedras estão paralelas umas às outras, mas alguém as pôs aqui. Neste caso, foi eu. Só por si estas pedras não conseguem. O Carlos parece que já é construtor. Como diz Ezequiel, tirarei do vosso coração um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Embora nós possamos ser pessoas que estamos aqui dentro, irmãos, às vezes somos como aquelas pedras. Alguém tem que nos agarrar e nos levar ao sítio certo. No passado, as pedras na construção de casas ou edifícios eram colocadas tendo uma espécie de betume ou de argamassa. Como os tijolos hoje em dia e os blocos têm argamassa que as colam umas às outras, uns paralelos e outros sobrepostos, formando uma parede. Podemos considerar essa argamassa, esse betume, como a ação do Espírito Santo nas nossas vidas e na unidade em Cristo e na Igreja. Na vida espiritual também passa-se o seguinte: muitos ouvem as palavras da vida, palavras da salvação, mas preferem andar nas suas concupiscências. Mesmo dentro da igreja, eu por vezes corro esse risco de estar dentro da construção destes grupos de irmãos, mas não estar ligado. Alguém perguntou a 3 pedreiros que estavam dentro de uma catedral o que eles estavam a fazer. O primeiro respondeu: eu estou aqui ansiosamente para que cheguem as 5 horas. O segundo responde: eu estou aqui simplesmente para levar o meu dinheiro ao fim do mês. E o terceiro responde desta forma: eu estou aqui para construir uma catedral. O primeiro era um simples trabalhador. O segundo só queria o dinheiro ao fim do mês. O terceiro era um homem de visão, um homem com um objetivo e um grande ideal. Podemos estar todos dentro da mesma construção, mas nem todos com o mesmo objetivo. Quero levar mais uma vez os irmãos ao Novo Testamento a ler uma passagem de 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nós somos essas pedras que fomos assentados para formar paredes e dar crescimento à obra. Neste texto, o apóstolo Pedro identifica o crente como pedras vivas e fazendo parte da casa espiritual. Esta é uma imagem que inspira comunhão, uma imagem que inspira espiritualidade. Se eu me deixar influenciar pela ação do Espírito Santo, nada me pode separar do amor de Cristo e dos meus irmãos. Eu ia pedir ao Carlos para pegar nas pedras, mas penso que ainda é cedo demais. Vamos esperar mais um pouco.
Se alguma das paredes estiver desalinhada ou desencaixada, elas precisam de algumas pancadas para retomarem o alinhamento correto. Assim elas ficam a fazer parte do edifício. Se elas não se encaixam ou não se alinham, só tem um objetivo, é a destruição. Este exemplo também serve como ilustração para a vida espiritual. Algumas provas são como pancadas na nossa vida, para que retomemos ao alinhamento certo. Se não andarmos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos corrige. Se eu aceito essa correção, eu faço parte dessa estrutura. Se eu não aceito, temos um problema, ou tenho um problema. Também, quando duas pedras não se encaixam uma na outra, precisam de ser desgastadas ou polidas para se completarem e ficarem no alinhamento. É como se dois membros andassem em desavenço um com o outro. Precisam de se humilhar, precisam de se perdoar. E assim fazendo, louvam a Deus e fazem parte da unidade em Cristo. Eu vou ler duas passagens do Espírito de Profecia, que se encontra uma em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 175, e Ellen White nos chama a atenção e nos adverte desta forma. Quando os obreiros tiverem a presença permanente de Deus na sua alma, quando estiver morto o egoísmo, quando não houver nenhuma rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor uns pelos outros seja sentido, então os chuveiros da graça do Espírito Santo hão de vir seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará num jota ou num til. A segunda passagem encontra-se no livro Eventos Finais, página 118, e ela descreve desta forma: para subsistirmos no grande dia do Senhor, como Cristo nosso refúgio, nossa torre forte, temos de deixar de lado toda a inveja, toda a luta pela supremacia. Temos de destruir completamente as raízes destas coisas profanas, para que não torne a brotar na nossa vida. Precisamos de nos colocar inteiramente ao lado do Senhor. Esta manhã, quando estava a rever a mensagem, estava um livro de cromos, do Bruno, estava uma fotografia dos jogadores e dizia: fome de vencer. Cada cristão, eu, cada irmão, cada um que está lá do outro lado das câmaras, que sinto essa fome de vencer, mas vencer em Cristo. Conforme agora diz o rei Salomão, no Salmo 127:1, diz desta forma: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:11, também diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento, além daquele que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Os edifícios de hoje, vamos deixar um pouco os edifícios antigos e vamos falar um pouco dos edifícios de hoje. Tem pelo menos 3 tipos de fundação, de base, de alicerce. Ensolarhamento geral, que é uma sapata única, uma base única, toda ligada. Temos a fundação de estacaria. Em terrenos mais macios tem que se utilizar pilares com 15, 20 metros ou mais pelo chão dentro, pilares cheios com aço e betão, até encontrar o firme. E o outro, que é o mais corrente, e eu pedi à Marta se não se importava de colocar a fotografia ou o slide. Este é o mais corrente, não é o caso da casa do Paulo Peixoto, não é assim, mas a minha é assim, desta forma. A casa do Paulo Peixoto tem um encerramento geral, está toda ligada. Este é o mais corrente, mas de qualquer das formas, tanto este como os outros, como os edifícios antigos, são sempre colocados sobre uma base firme. Eu queria chamar a vossa atenção
para 3 aspectos deste slide, deste desenho, desta fotografia. Aqui nesta zona sombreada é uma sapata. Vamos criar aqui um simbolismo. Este é Jesus. Aqui no meio estão outras zonas. Isto são os pilares, são as colunas. Eu posso considerar que cada um de nós são estes pilares, estas colunas. Temos aqui estes são lintéis de travação, estão ligados em Cristo e em cada um de nós. Podemos considerar Jesus Cristo, o Espírito Santo, está connosco a cada dia da nossa vida. Eu quero dizer a cada irmão, como já disse, e vocês já repararam, é que todas as bases estão centradas no mesmo, o firme fundamento. E esse firme fundamento, como já vimos, é Jesus Cristo. Nas construções correntes, o pilar ou a coluna também podem ter corpos estranhos. A areia tem que ser cribada. A brita tem que ser calibrada. O cimento tem que ser calibrado. O aço não pode ter fissuras. A água tem que ser limpa. Por esta mesma forma, mas também no campo espiritual, o crente da igreja, para estar em perfeita união, tem que passar por um processo de refinação e de auto-reinspeção. Temos que nos avaliar a nós mesmos, para ver onde é que eu posso chegar. Porque eu, por mim, como aquelas pedras, não sou nada. Todas as colunas ou pilares têm a sua função. O primeiro é fazer parte de uma estrutura. O segundo é a capacidade que tem de suportar a carga para a qual lhe foi imposta. Uma coluna ou um pilar pode ter mais aço, pode ter mais betão. Mas isso não interessa. O que interessa é que elas fazem falta, são precisas, estão lá, é porque alguém as lá pôs. E cada cristão, eu, todos vós, aqueles que nos veem, fazem parte desta mesma construção. Eu queria ver, eu arriscava a pegar nas pedras. Se cada cristão, se for como uma pedra desta, se deixar mover pela ação do Espírito Santo, elas fazem uma parede e fazem um edifício. Todos nós que estamos aqui, se nós deixarmos influenciar pela ação do Espírito Santo, porque eu por mim não consigo fazer nada, eu vou fazer parte em Cristo e com cada um de vós. Como também o desenho nos mostra, estes lentejos de travamento são a ação do Espírito Santo que nos ligam a Cristo e nos ligam uns aos outros. Jesus Cristo, na sua oração pelos discípulos e pelos seus filhos nas gerações posteriores, nas gerações futuras, a qual nos incluímos nós também, orou desta forma. E eu convido a cada irmão a ler também no Novo Testamento, em São João 17, São João 17, capítulo 22 e 23. E dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Daqui podemos resumir os 2 grandes mandamentos citados pelo próprio Jesus. Amarás ao Senhor teu Deus todo o coração e toda a tua alma, como? Ao teu próximo, como a ti mesmo. Um pilar ou uma pedra sem função, ou sem responsabilidade,
é para destruir e deitar fora no lixo. O mais que se pode fazer nos dias de hoje é ser aproveitado para reciclar. Podemos também transportar este tema para a parábola dos dons. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que tinha 1 enterrou, não fez nada, mas foi dado àquele que usufrui dele. Um cálculo errado, uma coluna ou um pilar fora de sítio, fora do seu contexto, pode ser um obstáculo à construção. Dentro da comunidade cristã, dentro da igreja, pode ser um empecilho, um obstáculo à unidade. É como a videira que não dá fruto, a vara que não dá fruto. Corta-se e deita-se fora para queimar. E as suas cinzas servem para fertilizar. Não posso dizer que não faço falta na construção da igreja. Jesus chamou-me a mim, chamou a cada um de vós. É porque precisa de nós. Precisa de todos. A minha mão direita tem 5 dedos. Todos são diferentes. Uns mais gordinhos, outros menos. Até mesmo o mendinho parece que não tem utilidade nenhuma, mas é preciso. A minha mão esquerda também tem 5 dedos. O mendinho também parece que não faz falta, mas é preciso. Mas agora reparem. Um tem um pouco a menos. E os irmãos pensam que este pouco a menos não faz falta? Eu sei o pouco a menos que tenho, que não tenho, a falta que me faz. Por isso, cada irmão que está aqui presente, seja o mais humilde que for, faz falta na unidade em Cristo. Estou quase a terminar. Todos juntos, unidos na oração, na comunhão e na missão que nos foi dada, vamos atingir o alvo segundo a sua promessa. O nosso edifício tem que ter uma base firme. Podem vir correntes, como um rio, podem vir ondas gigantes à nossa vida. Satanás trará todos os obstáculos à nossa vida, mas não vamos cair porque estamos alicerçados na rocha que é Cristo. Deixemos-nos influenciar pela ação do Espírito Santo e fazer parte desta parede, desta construção, na qual o construtor é Cristo. E a cada dia, a cada hora que passa da nossa vida, renovemos a nossa comunhão em Cristo. Que seja Ele a nossa base, o nosso fundamento, o fundamento da nossa fé. E que nele depositemos toda a nossa esperança. Esta é a minha oração. Amém.